Vamos aproveitar o embalo e lembrar a todos os homens presentes que no próximo sábado à noite, às 19 horas, é a nossa reunião, né? Nós fazemos uma reunião difícil. A nossa reunião tem churrasco, né? É uma reunião difícil que nós vamos ter aqui. No próximo sábado, às 19 horas, tá? Para exatamente tratar, porque nós somos os primeiros a fazer o culto diferenciado. Então nós vamos ter esse sábado próximo e no outro também, às 19 horas, a nossa reunião difícil regada a churrasco, tá bom? Então depois quem está nos grupos aí vai receber as informações e nós vamos estar juntos nisso aí. Abram sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 3. E o verso é o 18. A palavra que estamos compartilhando na celebração de hoje, ela é como se fosse a segunda parte da mensagem do final de semana. Porque ontem, no culto que celebramos a ceia do Senhor, nós compartilhamos sobre o tema A Glória da Cruz. E naquela oportunidade, o texto foi Gálatas capítulo 6, verso 14, que diz: mas longe de mim, gloriar-me senão na cruz de Cristo nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo falando aos irmãos da igreja da Galácia, explicando acerca do que é a glória de Deus para ele e de como ele vive a glória de Deus. Só que a cruz, ela explicita na sua figura um antagonismo, pois na época romana a cruz era instrumento de morte e maldição. E o próprio Paulo fala aos Gálatas capítulo 3, verso 13, expressando o entendimento acerca da cruz do Antigo Testamento, que dizia: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Todavia, em Cristo, a cruz se tornou o instrumento, ou a visualização para nós, instrumento para Deus, visualização, figura para nós, de libertação, de nova vida. O que era morte, passou para mim e para você como palavra de vida. Por isso mesmo, Paulo fala aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 a 19, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, quando Paulo ministra na Grécia, falando à igreja de Corinto que a cruz era o livramento, a cruz era onde Deus agiu para libertar, trazer bênção, propagar a vitória e manifestar a sua graça, era loucura. Como assim? A cruz nós a temos por instrumento de maldição e morte terrível. Era uma pregação antagônica. Mas é para nós e para a igreja a vitória de Cristo por nós. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo fala: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a cruz para a igreja é vitória, por isso nós a expressamos, nós a temos como nossa figura de livramento, e o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz nos purificou de todo pecado. Por fim, na mensagem de ontem, tocamos no ponto que a cruz também é revelação do pleno amor de Deus por nós. E aí também nós vamos a uma palavra do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versos 17 a 19, quando diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios
de toda a plenitude de Deus. E naquela oportunidade, na mensagem, fechamos no entendimento que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor e investir, pois cada vez que nos aproximamos uns dos outros, temos a oportunidade de conhecer mais o Espírito Santo, nos relacionar com Ele e, sendo o Senhor o cabeça e nós os membros individualmente do corpo, conjuntamente formamos o conhecimento e a manifestação da glória de Deus. E aí, fechamos com Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas todas as coisas eu me agrado, diz o Senhor. Por isso, na mensagem de hoje, queridos, o tema é o desafio de nos manter nesta glória que o Senhor nos revelou. Cristo em você, Cristo em mim, é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Nós vamos então ler 2 Coríntios 3, 18, e o Senhor Espírito Santo falará conosco. Mesmo que você não tenha participado ontem, você terá uma ministração graciosa de Deus para a sua vida agora. Vamos lá então, 2 Coríntios 3, 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Podem tomar assento, por gentileza. Senhor Espírito Santo, temos lido a Tua palavra. E nesta hora nós somos gratos a Ti por ministrar em nossa vida e nos oportunizar, ó Deus, avançar no crescimento do Senhor, em que venhamos a prosseguir e continuadamente investir em conhecer e conhecer o nosso Senhor Deus. Nos ajude nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos um grande desafio, porque do que adianta buscar, tentar, nos esforçar para conhecer o Senhor e sua glória, se nós não nos mantermos em glória? Esse desafio tem que ser acertado em seu entendimento, porque temos um problema grave aqui. Porque tentamos, investimos e lutamos para nos manter espiritualmente saudáveis, cheios da glória de Deus, ou cheios do Espírito Santo, como é dito, mas comumente isso não permanece. Vez outra, estamos em dificuldade espiritual, passamos por lutas, privação, perdemos até a qualidade, às vezes, de filho. Irmãos, e eu quero dizer para você que quanto mais você achar que é por tentativa e erro que você vai alcançar a aprovação de Deus e status de filho abençoado, quanto mais você tentar, mais você vai se frustrar. Porque não está na nossa atribuição alcançarmos os status de santo. Não. Foi na cruz, como compartilhamos ontem, que Cristo, por meio do derramamento de sangue, que o seu sangue nos tornou justos. Então tomamos conhecimento de que nós, por nosso mérito, não nos tornamos os santinhos, mas é o mérito de Cristo, sua ação na cruz é que nos tornou justos. Por isso nós precisamos entender que temos uma necessidade que precisa ser suprida. E essa necessidade que precisa ser suprida é um trabalho constante do próprio Espírito Santo em nós para nos tornar cada vez mais parecidos ou
lapidados à imagem de Cristo. O que era no Antigo Testamento difícil para os seguidores de Deus, e aqui o texto que nós acabamos de ler fala de Moisés, né, quando teve o seu rosto brilhando, e a partir do momento que ele desceu do monte, passou a perder o brilho do rosto, então ele tapou com um véu para que as pessoas não vissem que a glória tinha esvaído. Agora em Cristo nós não precisamos do véu a nos cobrir, porque não é o brilho em nosso rosto, emanado de fora, refletido em nós, que vai manifestar o Senhor, mas é sim a geração do próprio Espírito que está em nós, é que brilha por meio de nossa vida, pois nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo. E não é porque você é bom, não é porque você é melhor, não é porque você é capaz, que o Senhor Deus escolheu a você e a mim como templo do Espírito Santo. Ele nos escolheu porque Jesus Cristo pagou por nós o preço do pecado na cruz, e agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então levante sua voz e diga glória a Deus. Uma vez que reconhecemos essa necessidade, nós precisamos nos colocar em nossa posição de detentores de uma fragilidade, e somos então submissos à governança do Senhor. O Senhor, por misericórdia, já que Ele pagou por nós e já nos escolheu, está em nós. Só que nossa fragilidade ela é tão grande que mesmo com essa garantia, às vezes nos perdemos. Nos achamos indignos, incapazes de sermos usados por Deus, e também não é diferente, nunca foi diferente com os apóstolos. Eu quero trazer aqui os enfrentamentos do apóstolo Paulo, o super apóstolo Paulo, que, quando nós lemos as Escrituras, um homem tremendo, e orou também como Jesus, e até mortos ressuscitaram. Posso entender que ele é como eu, que tem as fragilidades e as dificuldades, e nós sabemos que ele enfrentou dificuldades. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, Paulo traz a conhecimento aos coríntios em sua carta, de que ele estava temeroso. Olha, Paulo com medo, temeroso de que o resultado de seu trabalho não fosse útil, ou tivesse sido útil para os coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, era um povo questionador, não guardavam muito bem a palavra, faziam conforme achavam que deveria ser. E ele demonstrou em sua carta que as dificuldades que eles estavam enfrentando tinham trago a ele internos temores e tremores externos, uma dificuldade enorme, tanto fora quanto dentro. E até questionar se realmente estava no centro do que Deus gostaria que ele estivesse. Então, 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, ele fala: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, por dentro. Puxa, não era o apóstolo Paulo? As resistências que estavam levantadas ou se levantaram, trouxeram desequilíbrio até nas emoções. Não é diferente conosco. Mas Paulo era um apóstolo comum como nós. O texto fala aqui que ele deixa claro, olha, em tudo fomos atribulados. Pensa você, 100% de tribulação. Vamos, um pouquinho de tribulação já nos deixa fora de eixo, ainda mais como o Senhor Deus nos permite que todas as tribulações recaiam sobre nós. Só pensarmos, que há uma diferença entre tribulação e tentação. Tentação é traga pelo diabo, tribulação é permitida pelo Senhor. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso quando chegou a Macedônia. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele fala
e explana a natureza dessa tribulação que ele estava enfrentando, para termos mais clareza. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, na Macedônia, Ásia Menor, descendo para Corinto. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Meu Deus, chegou a um ponto de depressão. Olha o que ele diz: foi acima das nossas forças. Irmãos, mas nós não sabemos, a palavra nos diz que Deus não dá tribulação além daquela que nós podemos suportar. Mas aqui Paulo estava abrindo o coração numa situação de dificuldade extrema humana. É como que estivesse pedindo socorro. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor nosso Deus não nos deixa só. Ele não nos abandona. A sua própria palavra nos garante: eu não te deixarei só. Em todas as dificuldades, como diz no livro do profeta Isaías, diz: eis que eu te tomo pela mão e te digo, meu filho, eu te ajudo. Aleluia. Mas quando nós estamos em situações difíceis, nós chegamos a esse ponto. Olha o ponto, de desesperarmos da nossa própria vida. Vamos entender o que ele estava falando. 2 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 a 27. Ele afirma acerca das lutas por fora e temores por dentro que ele estava enfrentando. Ele diz: em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, perdido nas águas, sem esperança de ser salvo, mar revolto, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, ou seja, perseguição de irmãos, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Aí, quando eu li isso aqui, eu passei a pensar: não, mas espera aí, eu tenho que separar um pouquinho o que ele sofreu do que eu estou sofrendo. Às vezes nós supervalorizamos aquilo que nós estamos passando, e nem o que estamos passando, em vezes, é por amor ao Senhor Jesus. Mas é porque nós mesmos procuramos os problemas. Em muitos dos casos, nós vamos em direção a eles. Somos nós que criamos os problemas sem ouvir Deus no que Ele diz, o que é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a nossa vida. Tomamos decisões que Deus não nos mandou tomar. Mas no caso do apóstolo Paulo, nós vemos que ele tinha combates por fora e tremores por dentro, por causa do Evangelho e da palavra de Deus, e por estar doando a sua vida em favor da pregação. Então nós temos que ponderar aqui algumas coisas. Em todas essas coisas, apesar do sentimento humano, que ele abre o coração para os irmãos na sua segunda carta, para que eles pudessem entender o seu chamado apostólico, ele tinha a certeza que ele estava com o Senhor. E na palavra, o Senhor nos diz: ainda que você perca suas forças, eu vou estar com você. Não é? Lá para Isaías, o Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Paulo com certeza tinha essa consciência, mas ele precisava traduzir para os irmãos que todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos os levantes, passamos por combates externos e lutas internas, mas nós temos o Senhor que venceu a cruz
em nosso lugar. O que nós precisamos então? O apóstolo Paulo nos dá a receita também. Aos mesmos Coríntios, agora no capítulo 12, dos versos 7 a 10, ele vem explicitar o porquê todos esses levantes ele teve, mais uma saída. Ele dá a receita de como eu e você, na prática, viemos a manter a nossa vida em glória, mesmo quando estamos combalidos em nossas emoções. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10. Ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Aleluia. Vamos entender melhor essa frase do apóstolo Paulo, que tem muita gente que entende errado isso aqui. Vou começar de baixo para cima do texto. Mantenha o texto na tela para mim, por favor, Miguel. Porque quando estou fraco, estou forte. Cuidado com isso, irmãos. Paulo não estava querendo dizer que era porque quando ele estava ruim é que a coisa estava boa. Eu já vi gente dizer isso: eu estou mal espiritualmente, então quer dizer que agora está bom. Não está bom não, está ruim mesmo. Esse caso aqui, o que ele está dizendo é: quando eu entendo que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que eu sou incapaz de controlar as coisas, que eu sou tão fraco que só Deus pode agir na minha vida, então estou forte. Não por eu estar forte, mas por que Cristo está em mim, então o forte habita na minha vida. É isso. Não vamos entender a coisa com interpretação equivocada. Mas vamos ver passo a passo. Ele diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo era um homem formado, capaz, competente. Enquanto ele ainda era Saulo, trouxe muitos problemas para o apóstolo Pedro, questionador. E por isso mesmo Pedro colocou lá, de escanteio, como costumam dizer aí nas igrejas, ficou no banco escanteado por 10 anos. Vou colocar você no banco aí para você ser tratado. 10 anos. A ponto de mandarem ele: vai lá para a sua cidade de Tarso, fica lá, até quando Deus mandar falar com você, e você vai ficar lá esperando. E ele foi, ficou lá. Era um homem mesmo de posições. E Deus, inclusive, o premiou com isso. Teve a fala com o próprio Cristo a caminho de Damasco. Depois foi levado, como ele mesmo narra em seu testemunho, a ver coisas que não eram nem dignas dele contar, e ele não contou em suas cartas. Foi ao céu, viu a glória de Deus, face a face conversou com o Senhor Jesus Cristo, e por isso mesmo, por causa do seu eu grande, Deus permitiu que Satanás enviasse um mensageiro. Veja você aqui, que é um mensageiro de Satanás, não foi de Deus. Isso quer dizer que a mensagem não era nada boa, irmãos. Eu quero aconselhar você que trabalhe a sua vida em se submeter ao Senhor, não achar que você é bom, não achar que você é capaz, mas sempre nos colocar à disposição de Deus e submissa ao Espírito Santo, para que os mensageiros de Satanás não cheguem até nós.
a fragilidade do apóstolo Paulo abriu uma brecha para que um mensageiro de Satanás o atacasse. E o pior de tudo é que ele orou ao Senhor para que isso pudesse se afastar dele. Ele diz aqui, ó, acerca disso orei 3 vezes para que Deus me livrasse. Mas Deus não livrou. Entenda uma coisa, irmãos, nós enfrentamos muitas das dificuldades porque nós as plantamos. Paulo plantou isso. Qual era o problema? O eu dele que era muito grande. Quantas vezes teve divergências horríveis? E a palavra até em alguns casos mostra assim, ó, por causa de uma reunião em que estava o apóstolo Paulo, não pouca confusão aconteceu. Imagina isso, hein? Quando fala não pouca confusão, já dá para entender que é o contrário, né? Muita confusão ele causou. E Deus então permitiu que ele fosse tratado de uma certa forma dura, para que pudesse submeter, ser submisso ao Senhor e aprender de Deus. E a fala de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Ou seja, o meu cuidado com você, o alívio que eu estou dando por Cristo na cruz é o que vai te livrar disso. Alguns dizem que, lamentavelmente, tá, gente, olha, já vi estudiosos, se você pegar livros até teológicos, vão dizer que alguns têm posicionamento que o espinho, o mensageiro de Satanás, enviado na vida dele, era a mulher que ele tinha. Olha, irmãos, misericórdia, hein, mulherada? Não, mas a gente não acredita que seja isso, eu mesmo não acredito. Outros dizem que poderia ser o que a doença que passou-lhe a cometer, sofrimento que ele tinha na visão, dado ao clarão que foi submetido a caminho de Damasco, por estar perseguindo a igreja de Deus. E por isso mesmo nós até sabemos que ele caminhava, né, em suas viagens com o médico Lucas para o tratar, e muitas vezes esteve na cidade de Filipos e Éfeso, naquela região da Macedônia, para tratar dos olhos. Sofria muito com a visão, mesmo Deus tendo trago a ele a visão de volta. Já se diz que algumas das últimas cartas que ele escreveu foram transcritas por Tito, porque ele não conseguia mais enxergar a ponto de escrever. Outros dizem que era uma outra situação espiritual, como epilepsia, ou uma doença de ordem fisiológica. A verdade é que Paulo nunca disse o que era, mas que ele tinha um mensageiro de Satanás que o perturbava, isso tinha. Sabe, irmãos, não precisamos chegar a esse ponto. Podemos nos submeter ao Senhor, podemos entender que temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, que nós não somos justos nem capazes porque temos mérito. Essa é uma ideia espírita que é apregoada por aí. Eu me lembro quando eu era criança, eu ganhei uma revistinha em quadrinhos, dessas de gibi, que tinha 3 patinhos: o Guinho, Zezinho e Luizinho. Quem já ouviu falar nesses 3 patinhos? Tem alguns aí que gostam. Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar deles também, e eu já vou dar spoiler logo da revistinha, para você não se sentir tentado comprar. Entendeu? Eu ganhei essa revistinha e estava lendo lá que os 3 eram escoteiros, e eles tinham uma vontade, né, de cumprir com a ordem de serem bons escoteiros, e para isso eles precisavam, por dia, cumprir 3 boas ações. Só que eram 3 boas ações para cada um deles. Eles eram os irmãozinhos. Então, para serem aqueles escoteiros capazes de fazer boas ações, cada um deles tinha que fazer pelo menos 3 por dia. E aí, saíram eles logo pela manhã para fazer o trabalho de fazer a boa ação, porque eles precisavam exercer aquela atividade, serem considerados os escoteiros aprovados, bonzinhos, né, capazes de receber uma medalha como os executores de boas ações. E na primeira vez que eles saíram, já viram uma senhora bem de idade, com uma bengalinha para atravessar a rua. E aí então, imediatamente os 3 correram para chegar até na idosa e ajudá-la a atravessar a rua, porque era uma boa ação e isso seria contado. Só que, ao invés de chegar na senhora, os 3 passaram a brigar, porque era só um que seria contado. E começaram a brigar, que a senhorinha sozinha atravessou a rua e eles ficaram lá brigando. Quando perceberam, já não tinha mais o que fazer.
A outra, estavam eles procurando para fazer novamente a primeira boa ação do dia, os 3, e precisavam de 9, 3 para cada um. Viram um gatinho miando sozinho em cima de uma árvore. Não é? E aí, novamente, vão os 3, na briga, para ver lá quem chegava primeiro, para subir na árvore, tirar o gatinho. E aí, enquanto eles estavam brigando, chega lá o protetor dos animais, vai lá, põe a escada, tira o gatinho, e eles continuam brigando lá e perderam a boa ação. Vão acontecendo várias situações na revistinha para que eles pudessem tentar ver se conseguiu, até que eles entenderam uma coisa: peraí, por que nós estamos brigando? Vamos cada um ajudar o outro. E aí assim todos nós faremos as boas ações e todos nós vamos receber a medalha. Depois que eles fizeram isso, conseguiram todos eles executar boas ações durante os dias, e aí então foram premiados com as medalhas dos escoteiros que faziam boas ações. O que eu quero trazer aqui para você? Então você não precisa mais de comprar a revistinha, que eu já te dei o spoiler do final, né? Eles receberam a medalhinha e pronto, acabou. Qual é a moral da situação aqui, irmãos? É que uma vez que nós queremos ser bons para executar alguma coisa, isso não vai dar certo. No mundo espiritual não é assim que funciona, como é apregoado e ensinado. Nós não somos justos, não somos bonzinhos, não somos capazes porque nós ajudamos, porque nós socorremos, e às vezes até ouvimos alguém nos dizer: mas eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não faço mal para ninguém, então Deus vai me salvar por causa disso. Não, nós somos tornados justos, porque Cristo foi à cruz por nós, como nós compartilhamos aqui, como eu compartilhei no início. As boas ações que nós fazemos não é porque são atos que nos aprovam. É como eu compartilhei ontem na mensagem aqui. Nós não fazemos, não executamos o trabalho, não socorremos, não ajudamos, não somos pessoas do bem para que sejamos aprovados por Deus. Deus é que em Cristo nos aprova, Ele está em nós e nos torna justos, e por causa disso é que nós agimos nas ações do bem e da palavra. Não é porque nós somos procuradores do bem é que nós fazemos. Nós fazemos é porque Cristo está em nós e nos tornou do bem, o fruto do Espírito na nossa vida. Quando entendemos isso, nós passamos a enfrentar as coisas de outra forma. Não olhamos mais como o meu enfrentamento, mas é um enfrentamento do Espírito Santo na minha vida, é que me torna aprovado para a glória. Paulo fala que foi necessário que Deus permitisse um mensageiro de Satanás para o colocar no lugar, para que ele pudesse entender isso. E aí então ele escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É diferente. Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo em nós, irmãos, apesar do que nós causamos, apesar das nossas fragilidades, Ele estando em nós, a nossa vida é diferente, é mudada. Então tem aqui dois pontos que nós precisamos tomar e que o apóstolo Paulo nos dá de orientação. Ele fala assim, olhem de novo aí, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. De boa vontade, olha o que ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. De boa vontade, então, eu vou entender a minha fragilidade, vou entender as minhas incapacidades, e vou me render ao governo do Senhor Deus. Era o que ele estava dizendo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, em mim habite o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã,
não tem nada que vai curar o seu interior, que vai trazer trato de equilíbrio às suas emoções, senão o reconhecimento da sua incapacidade, o reconhecimento do seu status de fraco, para que o Espírito Santo possa habitar em sua vida. Quando nos colocamos como incapazes diante do Senhor, nos rendemos ao Senhor e buscamos nele o socorro, Ele vem e toma o lugar de governo em nossa vida. Como eu disse aqui, Romanos capítulo 12, verso 2, passa a ser a verdade de nossa caminhada. Passa a ser exercida em nossa vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não são as soluções externas que vão modificar a sua condição interna. Pode até ajudar. Remédios, consultas psiquiátricas ou psicológicas, ajuda mútua, terapeutas ou grupos de ajuda, terapias e outros, nada pode nos ajudar como filhos de Deus, mais do que o Senhor, o próprio Deus, o nosso Pai, estando em nossa vida. Quando Cristo realmente está em nós, tudo entra em equilíbrio, inclusive as emoções. Paulo dá a receita então aos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte: olha, nesta minha situação, que eu percebi que a minha fragilidade estava estabelecida, o poder de Cristo passou a habitar em minha vida. Tem outra coisa que ele nos ensina. Mais uma vez o texto na tela, Miguel, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Eu fiquei pensando, mas sentir prazer? E aí fui pesquisar um pouco mais essa expressão, sentir prazer. Não é que ele estava sendo masoquista, né? Gostando do sofrimento. Não. É que, enquanto entendia que havia fragilidade em sua vida, agora o Espírito Santo nele produzia o fruto do Espírito que supria a sua dor. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 28. Gálatas capítulo 5, verso 20. E eu vou ler aqui com vocês. Jogou na tela? Perdão, irmãos. Não é Gálatas capítulo 5, verso 20. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo falando acerca dessa mesma situação de dificuldade que estava enfrentando, ele agora diz: olha, o meu estado de vida no Espírito Santo vai me livrar do desejo pecaminoso, do desejo profundo, porque concupiscência quer dizer desejo excessivo que a carne impõe, ou seja, as dificuldades impõem sobre a minha vida. E aí o que acontece? Texto que nós já conhecemos e várias vezes eu já citei aqui, o verso 22 deste mesmo capítulo, que diz: mas o fruto do Espírito é o quê?
amor, a alegria ou a felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o que acontece quando nos entregamos à governança do Espírito Santo. E por fim ele diz, porque quando estou fraco, estou forte. Quando eu entendo isso, o Espírito Santo produzindo essas bênçãos na minha vida, esse fruto que só Ele pode produzir, porque, olha irmãos, esse fruto aqui é do Espírito, ele não é meu, ele não é seu, não é você quem produz, nem eu que produzo, mas é o Espírito Santo em nossa vida, que nos faz sermos amor, que nos faz ter felicidade, que nos traz paz, que nos traz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para vivermos uma vida em que a glória de Deus seja constantemente manifesta e vivenciada por nós, nós precisamos abrir mão do eu. Já temos compartilhado isso aqui inúmeras vezes. O eu penso, o eu acho, o eu quero, os seus próprios planos, sua visão. Enquanto você estiver com esta proposição em sua vida, você atrai para você a consequência de todas as decisões que você toma. Atrai para si o resultado de tudo quanto você constrói. Você tira completamente da mão de Deus e passa a viver segundo a sua diretriz. Então o resultado é seu. Quando o resultado é nosso, irmãos, aí nós sofremos. Sofremos porque não alcançamos aquilo que imaginávamos, não alcançamos aquilo que planejamos, não alcançamos aquilo que sonhamos. Mas quando é de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dEle é estabelecida em nossa vida. É essa decisão que está diante de você para se manter em glória. O que você tem feito? É o Espírito Santo que pergunta a você. O que você quer? Quer dirigir a sua própria vida ou quer se render para que eu viva em você? Esse eu aqui que eu estou dizendo é o Espírito Santo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.